Olá, amigos e irmãos do canal Vivendo à Luz do Evangelho. Eu sou Neia Ramos e hoje eu vim trazer para vocês uma história de um padre chamado Padre Douglas Pinheiro. Ele é pároco em uma igreja na cidade de Jandira, na Grande São Paulo. E ele deu uma entrevista ao Santo Flow e ele narrou essa história. E eu achei muito interessante devido ao tema que nós estamos trazendo da teologia da libertação. Mas antes eu quero falar com você que ainda não se inscreveu no canal, que se está sendo útil os conteúdos que eu estou produzindo, não deixe de se inscrever, compartilhar e assinar lá os sininhos das notificações para que o YouTube continue entregando a você os conteúdos que estão sendo produzidos aqui no canal, porque é assim que ele entende, que o sistema do YouTube entende. Então, primeiramente, eu falo para vocês assim: o texto fora do contexto, ele vira pretexto. O que significa? Que as ideias retiradas fora do contexto, elas podem dar margem a pretextos, elas podem dar margem a má interpretação do que está sendo dito. Então, eu resolvi fazer na íntegra o que o padre falou, como que o padre se referiu a esse evento que aconteceu na paróquia que ele está. Lembrando que esse padre, ele se intitula um padre conservador, mas ele teve contato com um padre que tinha ideias da teologia da libertação e ele conta como que foi esse contato. Segue o relato dele. Estreou no YouTube no dia 26 de outubro de 2023. Ele diz assim: vou contar uma curiosidade que vale a pena. Há pouco tempo eu tinha comigo, ajudando na paróquia, um sacerdote já idoso, com mais de 80 anos. Ele era padre fideidono, né? Para quem não sabe, fideidono é um padre incardinado numa diocese, mas fica emprestado para outra e às vezes permanece por anos sem ser reincardinado. Esse padre ficou na nossa diocese por muitos anos, mas era fideidono de uma diocese na Itália. Era um padre bom, claramente formado. Ele pertencia a seminários dos padres operários na Europa. Então foi formado com teologias liberais. Chegando aqui, o ambiente que ele se identificou foi o da teologia da libertação, com as SEBs e tudo mais. Militava em favor de ideias de esquerda, etc. Ele residia na área da minha paróquia, ali em Jandira. Logo que cheguei, ele veio me procurar porque é um trabalho social que ele criou, que funcionava nas dependências da paróquia. Quando me viu, padre, todo de batina e tudo, já veio com a voz trêmula, com medo de levar uma talagada, porque achava que eu não gostava da TL, que eu a odiava, porque sou conservador, ainda mais com a minha fama na diocese. Conservador, pentecostal, carismático, que são duas coisas que o pessoal progressista odeia. Ele veio conversar comigo e eu disse: padre, acima de qualquer coisa, nós somos irmãos no ministério. Eu quero não só dizer ao senhor que vou apoiar toda a obra social que existe aqui, mas ajudar no que for possível. Aqui, irmãos, a gente remete a uma humildade do padre, porque, pelo que ele conta,
aqui o padre já estava na paróquia e ele chegou, ele foi destinado àquela paróquia. Então o padre já trabalhava ali naquela paróquia, mas ele trabalhava numa posição de não ser o pároco responsável pela paróquia. Ele era o vigário da paróquia. Ele não era o padre responsável pela paróquia. Pelo que dá a entender, o padre Douglas chega depois dele. Temos uma creche que funciona na paróquia, atendendo mais de 400 crianças diariamente. O mérito é todo desse padre, que criou esse trabalho nos anos 80 e funciona até hoje. Eu falei mais. Quero que o senhor me ajude com as missas aqui na paróquia, porque estou sozinho, viajo muito para dar aulas, palestras, cursos e preciso de alguém. Então aqui ele se coloca à disposição de um projeto que já era o padre mais antigo que estava na paróquia, não era o pároco responsável. Ele entra numa posição superior ao padre, mas ele tem a humildade de reconhecer que o projeto assistencial feito ali da creche que atende as crianças é todo o mérito do padre. Então é muito lindo isso, essa lição de humildade que o padre Douglas traz para nós com esse relato. A princípio, alguns leigos ficaram incomodados. Imagine só o jeito que esse padre celebrava a missa. Estola de crochê, alva morcegão, paciência, eu não gosto, eu não uso, tenho minhas ressalvas, mas ele é padre, um sacerdote, está com 83 anos, deu a vida pela igreja, do jeito dele. Querem que eu faça o quê? Que jogue no lixo? Quer dizer, é em nome disso que vamos dizer que somos cristãos? Para fazer guerra uns contra os outros? Eu acolhi o padre, amei o padre. Ele celebrava a missa na minha paróquia e tem me feito muita falta. Como ele era fideidono, foi chamado de volta depois de mais de 40 anos. E logo na minha vez, chamar o padre de volta, as pessoas ficaram estarrecidas. Gente, olha aqui, o padre, ele chega na paróquia, já há um projeto em andamento, um projeto social muito grande, e olha o tamanho da falsidade das pessoas que estavam ali dentro, porque provavelmente elas chamaram o padre para conversar sobre este padre da teologia da libertação, que tinha ideias da teologia da libertação, e provavelmente deve ter falado alguma coisa para o padre dele, porque ele fala assim, nessa parte que ele fala assim, a princípio, alguns leigos ficaram incomodados. Gente, a pessoa está vivendo ali com o padre 40 anos e ela não está reconhecendo o que ele está fazendo de bom ali por todo o meio. Aí chega o pároco responsável, né? Porque ele vem numa posição superior ao padre que já estava ali, mas o padre desempenhou um trabalho importantíssimo dentro daquela paróquia. E olha que ele fala assim, não, eu acolhi o padre, amei o padre, ele celebrava a missa na minha paróquia e tem me feito muita falta. Mas como ele era fideidono, foi chamado de volta. Depois de mais de 40 anos, logo na minha vez, chamaram o padre de volta. Então, assim, esses leigos, eles conviviam com o padre há muito tempo, então, com esse padre, com esse senhor de 83 anos,
E mesmo assim parece que tinha um clima de falsidade, né? É uma coisa pra gente se pensar. Mas, Padre Douglas, o senhor tem um vigário TL? Tenho um vigário TL. Sou muito bem resolvido, sou pároco, não sou TL, tenho aversão a TL. Agora, para você ver, ele não era exatamente um teólogo da libertação. Quando fomos preparar a liturgia de despedida dele, antes de voltar para a Itália, ele queria colocar na missa o Pai Nosso dos martirizados. Eu falei, padre, por favor, esse Pai Nosso não é litúrgico. Ele insistiu porque gostava, mas eu procurei dar aquela conciliada. A gente canta lá no almoço, em outro momento. Ele aceitou. Então tá bom. Em vez desse, pode ser o Pater Noster em latim, porque eu amo muito. Olha só, o padre TL pediu um Pater Noster em latim. Agora eu te digo, Guto, ele cantava o Pai Nosso dos mártires martirizados por ideologia? Não, achava bonito, era algo que aprendeu, que fazia parte da memória, da vida dele. Então não deixei, porque eu sou pároco, eu governo minha paróquia. Eu não gosto que abuse de nada na liturgia, mas no almoço, no salão, na homenagem para ele, o pessoal cantou. Eu até dei umas batucadas, já que nem sei a letra, só sabia a melodia. Mas na missa não. E veja, ele pediu Pater Noster em latim, cantou de cabo a rabo, porque realmente sabia. Claro que outros padres da TL que estavam na missa, amigos dele, aqui do Brasil, estavam todos se coçando. Mas ele cantou e gostou. Então veja, era claramente um TL, mas não por ideologia. Ele realmente ama os pobres. Diria que não era um TL ideológico, mas estava em consonância com as obras sociais latino-americanas, do que propriamente com as teses da teologia da libertação. Acredito que ele nem conhecia profundamente essas teses, nem militava por elas. Quando começou a me ajudar na paróquia, começou as confissões, eu tinha medo, porque o que se esperava de alguém formado em teologia progressista? Que seja um confessor laxo. A teologia da libertação não só relativiza o pecado, mas defende a tese de que o conceito do pecado é primariamente existente, que é uma construção social. Tudo pode, tudo depende do contexto. Essa é a verdadeira teologia da libertação. Se você acredita na noção de pecado e se considera TL, então não é tão ideológico assim. Mas esse padre me ajudou por anos. Era um bom confessor, nunca deu conselhos laxos, nunca foi abusivo nesse sentido. As pessoas iam se confessar com ele e gostavam. Então, está vendo como é preciso tomar cuidado e não despersonalizar o problema? Temos ideias que precisam ser combatidas, mas com cuidado. Ao combater ideias, você pode acabar combatendo almas, porque essas ideias estão dentro de almas que precisam ser purificadas, convertidas.
E um pecado contra a caridade é um pecado que supera todos os outros. Lembro-me de uma história de Santo Tomás de Aquino. Ele foi a um debate teológico com outro teólogo, cujo nome não me lembro agora. Os debates eram em latim. O outro teólogo rebateu uma ideia de Tomás e cometeu um erro crasso de latim na hora de falar uma expressão. Tomás ignorou aquilo e continuou o debate, combatendo as ideias. Terminada a discussão, um de seus alunos disse: Mestre Tomás, ele cometeu um erro terrível. O senhor podia tê-lo pego naquele erro e humilhado. Era uma oportunidade perfeita. Tomás respondeu: é preferencial um erro de latim a um erro de caridade. Então veja, o grande Santo Tomás, que por vezes é erguido com a bandeira ideológica por certos setores, jamais quis pecar contra a caridade. Por isso, eu não gostaria de ser usado como bandeira de guerra. Tenho procurado ser uma voz na igreja para formar a verdadeira fé católica e vou morrer lutando por ela. Vou morrer lutando contra essas ideias, mas não gostaria que aqueles que as defendem me vissem como inimigo. Vamos conversar, me chame um dia para um café e a gente debate. Só gostaria que ao final do debate pudéssemos celebrar uma missa junto. Quero continuar sendo irmãos. Então é esse o verdadeiro sentido. Nós todos somos irmãos. Então, afinal, essa teologia da libertação, ela está dando muito o que falar. As pessoas realmente, elas estão se voltando umas contra as outras, que é o que eu venho falando. Aqui, o padre, ele deu uma lição de relacionamento, de como se relacionar com pessoa que tem uma ideia diferente, porque as pessoas nunca vão ser iguais, pessoas sempre vão ser diferentes, ainda mais no mundo globalizado, ainda mais no mundo onde a informação é tudo muito rápido. E esse padre, ele deu um verdadeiro exemplo, não só de humanidade, mas um exemplo de relacionamento, de como se relacionar com as pessoas, que é o que eu venho falando. A gente tem que aprender a conviver, porque os padres conservadores existem, os padres da teologia da libertação existem, e a gente vai ter que aprender a conviver com esses padres. Nós vamos ter que aprender a conviver, né? Aqui essa primeira parte que eu achei muito interessante, dele reconhecer, dele ter humildade, dele saber conversar, de saber dialogar. E é assim que a gente tem que ser. A gente tem que ser pessoas que saibam ouvir o outro, né? Na condição de padre, de pároco responsável, ele se colocou no pároco responsável, vai fazer, porque existe uma hierarquia, então a hierarquia tem que ser respeitada, né? O padre, ele entrou numa posição, num cargo maior, porque o pároco, que é o que manda na paróquia, aí o vigário é o que é o segundo, né? Não é o que está à frente da paróquia. Mas deu uma lição muito importante aqui, de bom relacionamento, de como lidar com as pessoas, ele fala aqui sobre que a gente tem que tomar cuidado ao combater ideias, a gente de repente está combatendo almas. É muito, muito rico mesmo esse ensinamento. E eu termino por aqui. Eu peço a gentileza que vocês curtam, comentem, compartilhem e que Deus abençoe a todos.